E aí, tudo bem? Me chamo Matheus e você está assistindo a Educação Musical Inclusiva. Essa websérie é produzida aqui na cidade de Feira de Santana e para esses próximos episódios nós entrevistamos alguns professores e professoras de música feirenses que relataram suas experiências relacionadas a uma educação musical dita como inclusiva. E para esse episódio nós conversamos com a professora Patrícia. É uma honra contar com sua presença na nossa websérie, socializando sua experiência na área, sobretudo as contextualizadas em escola específica de música. Em qual contexto que eu trabalhei com pessoas com deficiência? Sempre em sala de aula, né? Sempre em situação de aula, né? Eu já tive várias experiências assim, sobretudo com alunos ou com síndrome de Down, com baixa visão e principalmente ultimamente os autistas, né? Tem sido muito grande a, a procura e, de fato, as experiências com esse grupo de pessoas, né? Então, foi em aula de instrumento, alguns sim, outros não. Eu trabalho com. Eu sou professora de música já há algum tempo, né? E trabalho bem com crianças pequenas, então, e também com adolescentes. Eu trabalho com toda a faixa etária, mas ultimamente eu trabalho numa escola de particular, privada da cidade, já há bastante tempo. Eu dou aula nessa escola há 27 anos de música, né? E então, no decorrer do meu trabalho nessa escola, a gente foi se deparando com pessoas, com crianças também que chegavam e tinham algum tipo de necessidade, né? Específica, né? Às vezes não só uma deficiência física, mas também às vezes um outro déficit, como ou tem déficit de atenção, né? Os diagnósticos começaram a ser mais variados, né? Hiperatividade. Então, tudo isso faz com que o trabalho com música precise ser pensado e repensado, e elaborado, e reelaborado, e construído, e reconstruído, né? O tempo todo, né? Sem falar mesmo nas próprias mudanças. Eu trabalho nessa escola privada. Há 20 anos atrás, eu tinha um tipo de aluno. Hoje eu tenho outro tipo de aluno. Então, como professora, eu preciso o tempo todo estar me reinventando, observando essas mudanças para ver o que funciona, o que não muda, né? O que não deve mudar e o que precisa mudar. Existem duas coisas, né? No trabalho com qualquer tipo de criança, qualquer tipo de aluno. O que precisa mudar e o que não deve mudar. Enfim, então, meu contexto de trabalho com pessoas deficiências, sempre na escola. Numa escola privada e também numa escola de música, né? Sempre no contexto da escola de música também. Eu tenho uma escola de música há já 10 anos, né? Que ela atua na cidade. Então, no começo, essa clientela de crianças ou de pessoas com certas deficiências eram pequenas, era quase que inexistente, mas eu acho que com o entendimento de deficiência, com o entendimento e com a abertura de vários campos, né, de novos olhares sobre a deficiência, inclusive na música, essas portas foram abertas, né, as possibilidades para essas pessoas foram abertas e a procura por delas pela aula de música aumentou muito, né? Então, eu tenho lá na escola de música, sim, alunos com deficiência, alunos. Eu tenho, por exemplo, um aluno autista, que ele é nosso aluno desde os 5 anos de idade, na aula de bateria, né? Então, ele hoje está com 10, então são 5 anos de aula. Nas conquistas dele, no tempo dele, e ele já está bem avançadinho. Esse ano, inclusive, ele se interessou, ele fugia da sala e ia para a sala de teclados. A gente tem uma sala coletiva de teclados e a gente sentia que ele mexia lá e tudo. O pai também observou, que o pai sempre acompanhava,
E aí o pai sugeriu, então, que ele fizesse uma segunda aula, e ele está fazendo também aula de teclado, né? Enfim. Eu tenho uma aluna adulta de teclado também com baixa visão, com visão, e aí a gente também tem pessoas adultas, né? Às vezes assim, né? Enfim. Muito bem, realmente é uma diversidade muito grande de alunos e tipos de aulas que a professora Patrícia teve e tem em contato. Com tantas situações diferentes, quais seriam os desafios a serem enfrentados nessa área? O grande desafio, eu acredito, o melhor, os dois grandes desafios, na minha opinião, até aqui, naquilo que eu posso dizer até aqui, porque as coisas mudam, e, enfim, mas da nossa experiência, o maior desafio é ter essa sensibilidade para perceber as necessidades, né? E atendê-las a tempo, atendê-las com fidelidade, atendê-las com, né, de forma eficiente. Que às vezes a gente tem limitações também de espaço, de material, de conhecimento, né? Então, o grande desafio é esse. Primeiro, estar sensível, estar atento, né? Essa atenção. Eu podia, ou a gente podia achar que era só uma fuga. Esse menininho, inclusive na aula, que faz aula na escola de música, foi meu aluno na escola privada. E ele fugia da sala dele, vamos dizer assim, né? Quando ele saía de lá, quando ele sentia. Então, a gente sempre percebia que quando havia um momento de muita pressão ou de muito tédio, ele saía da sala dele e ia para a minha sala de música. Na escola eu tenho uma sala de música que é bem grande. E ele saía. E várias vezes ele entrava com tudo na sala, e a sala, quando estava vazia, tinha um eco. E eu percebia que ele batia a palma, que ele gritava para escutar o retorno daquele eco, da sua voz. Então ele ficava ali e ele gostava. E aquilo, quando ele terminava de experimentar aquilo, ele voltava andando para a sala dele. É incrível, né? E o outro, e esse desafio de estar atento é porque, no caso dos autistas em específico, os autistas são casos individuais. Eles são indivíduos, eles são pessoas, né? É algo muito personalizado. Eles têm aspectos que são comuns, eles têm coisas que são do próprio espectro, né? Então, eles têm detalhes que são do próprio espectro. Mas tem detalhes que são da pessoa. Da pessoa. Então, esse menino tem essa questão. Eu tenho outra menina, uma menina de 6 anos, um menino de 5, uma menina de 11, eu tenho uma menina de 13. Cada um é diferente. Cada um é diferente, cada um é um. Tem uma menina lá na escola de música que também faz aula comigo, é autista, e faz aula comigo desde 6 anos. Ela está com 11 agora. E ela tem uma memória incrível. Então, ela já toca no metalofone. Ela, por exemplo, ela lê desde os 4 anos. Ela domina a leitura. E aí, ela tem uma memória incrível. Quando a gente começou a fazer aula de música, quando ela começou a fazer aula de música, eu percebi que ela gravava muito fácil. Ela, na hora, não respondia nada. Quando chegava na aula seguinte, ela cantava a música toda. E aí eu falava, uau, como assim? Sabia tudo, até os detalhes que eu tinha feito, as paradinhas, tudo. Então, começamos a investir. Hoje, ela toca as músicas no metalofone. Eu ponho as notas, ela sabe a escala de trás para frente, já fiz salteado, então não é um decoreba, já está automatizado nela. Ela sabe as notas, ela conhece as notas, ela sabe cantar as notas, ela, inclusive, dá as alturas da nota. Certinho, sem a referência do instrumento, porque aquilo está gravado na memória dela de alguma forma. E ela toca as músicas de cor e toca lendo. Eu faço, né, não a partitura, mas eu faço as notas, por exemplo, tem uma música lá da Rosa, dó, ré, mi, dó, ré, mi, fá, sol, sol, mi, fá, sol, sol. Então, eu escrevo as notinhas com uma letrinha maior, né, de uma forma assim bem legalzinha para ela, e aí a gente formata aquele padrão de trabalho lá de material, e ela toca. Então, ela toca uma, 2 vezes, quando no tempo seguinte ela já sabe, né? Então, ela já pegou. Então, quais são os desafios?
Primeiro, estar atento, estar sensível, entender que cada um é um, entender que cada indivíduo é cada indivíduo. Ah, o síndrome de Down também tem especificidades da própria síndrome, mas entender que aquele rapaz, que aquela moça, que aquela criança, que aquele menino e menina tem uma individualidade, tem coisas específicas nele, e esse é o grande desafio, é descobrir o que há de específico, sabe? Eu acredito muito que essas pessoas com essas determinadas deficiências, elas servem para trabalhar muito o nosso olhar. E o segundo desafio, na minha opinião, é então adaptar o que a gente sabe, é adaptar o que a gente tem na mão, é fazer com que o que a gente tem na mão funcione para eles também. Então, como eu faço? Né? Então, se eu fosse ilustrar para você, Matheus, eu ia dizer assim, que o primeiro desafio é entender o tamanho do vale que existe daqui para lá. Então, existe um vale. Tá? Eu estou caminhando numa floresta, de repente eu me deparo com um vale. Então, o primeiro desafio é entender que o vale, às vezes, é maior, menor, não sei. E o segundo desafio é como que eu vou construir a ponte daqui para lá? Bom, são relatos muito reais, né? E se você, que é professor ou professora de pessoas com deficiências, certamente está se identificando e a gente espera que esses relatos agreguem de forma efetiva na sua prática. Então, visto todos esses desafios que a professora Patrícia nos contou, quais ferramentas ela utilizou nessas aulas para contornar essas situações? Com essa galerinha, a gente usa muitos materiais didáticos. Poucas tecnologias assistivas, né? A gente não tem usado isso muito. Fora música digital, né? Eu tenho um autista que descobriu que eu uso a playlist do Spotify e ele gostou tanto. E interessante que isso foi uma aula tão intensa que eu acabei chorando na aula no final. Por quê? Porque ele tem uma dificuldade muito grande, eu tenho dificuldade muito grande ainda de acessar ele, de captar a atenção dele. Então, eu ainda estou ele ainda está nesse processo comigo, ele está há 5 meses em aula, e é mesmo assim, ele tem uma certa dificuldade. Mas por quê? Porque esse menino tem uma outra condição, ele tem um outro contexto familiar que dificulta muito, ele tem outras questões de atraso que não foram atendidas a tempo. Então, tudo isso são barreiras que a gente vai vencendo. Mas nessa aula, tem umas 3 semanas que isso aconteceu, e foi muito emocionante. Eu estava com um pandeiro oceano, um pandeirão, então os recursos didáticos precisam ser muito variados. Então, eu tenho desde instrumentos variados, de tamanhos, formas, timbres, né, que me dão várias possibilidades de ação, como eu também tenho brinquedos lúdicos, brinquedos que servem como aquele objeto de interseção entre eu e o outro, né? Então, nessa brincadeira, nessa atividade final, a gente usou um pandeirão oceano que eu tenho lá na escola de música, bem grandão, e eu pus uma música da Cecília Cavalieri chamada Coqueiro da Praia. E é uma música que eu queria mediar muito o tônus desse aluno. Ele tem um tônus muito forte. Então, eu queria mediar esse tônus dele, fazer ele sentir esse tônus mais leve, ele ir modulando esse tônus. E aí, quando a música acabou, ele viu que estava lá. Aí eu vi que ele estava gostando, porque ele nunca manteve tanto contato visual comigo, como nessa atividade. Eu segurei o pandeiro junto com ele. E aí eu voltei com o dedo assim, eu arrastei a tela, né? Eu arrastei a tela e voltei à música. O que aconteceu? Na terceira vez, quando a música acabou da segunda vez, ele mesmo arrastou a tela e olhou para mim. Ele não tem fala. Esse menino não tem fala. É outra questão também. Ele não tem fala. A fala dele é resumidíssima. Então, ele olhou para mim. O que ele quis comunicar? Ele quis comunicar: eu quero de novo. E aí fizemos de novo. Quando acabou, ele arrastou novamente. Nós fizemos umas 6 vezes, Matheus. Então, quando eu vi que ele estava ali envolvido,
Nós passamos mais de 5 minutos nessa atividade. Quando eu vi que ele estava envolvido, foi muito emocionante, aí eu tive que chorar. Quando o pai dele viu que eu saí da sala chorando, ele fez: o que foi que ele fez? Ele te bateu? Né? Que alguns às vezes batem, eu já recebi tapa, mordida. Então, aí ele fez: o que foi que ele fez? Ele te bateu? Ele fez alguma coisa? Aí eu contei para o pai dele, aí chorava o pai, chorava eu. Foi bem interessante. Então, a gente geralmente usa muitos recursos didáticos, né? Ou livros, instrumentos, brinquedos interativos, bolas, lenços, panos, tudo pode ser utilizado quando a gente tem uma boa ideia, né? Para fazer. Então, é mais ou menos assim. Eu não sei vocês, mas eu adoro ouvir essas histórias em processos de aprendizagens em música. A gente aprende bastante. Então esse foi o episódio, a gente espera muito que você tenha gostado, né? Não deixe de comentar aqui embaixo as suas percepções sobre o que foi dito. A gente se encontra no próximo episódio, onde vamos continuar falando sobre a educação musical inclusiva aqui em Feira de Santana. E não se esqueça de ouvir o novo episódio do G-Concast com a professora Lucimere. O link já está aqui na descrição. Até lá!